Olá, meu nome é Pedro Henrique Doleski, sou formado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestre e doutor em bioquímica toxicológica, pós-doutor em ciências farmacêuticas e atualmente leciono, sou professor substituto de micro, imuno e parasitologia. Então hoje vamos apresentar aqui, falar um pouco sobre a variação de estresse oxidativo, estresse celular, e fenotipagem. Pelo tempo de apresentação, não vou poder falar sobre fenotipagem, tá? Mas vamos falar então sobre estresse celular, de linfócitos por citometria de fluxo, então. Bom, a sua introdução, então, A gente precisa conversar sobre quem são os linfócitos, sobre isolamento dessas células tão importantes, sobre citometria de fluxo, então, que é a nossa forma de análise, e a análise em si, do estresse oxidativo lá em citometria de fluxo, que é um pouco, às vezes, diferente e é interessante, Então, quem são os linfócitos? Os linfócitos são células mononucleares, A gente vai ter linfócitos que atuam na resposta inata, ou seja, aquela nossa resposta que nós nascemos com, ela não é específica, como os linfócitos NK, algumas células linfóides, importantes, inatas linfóides. E nós temos também os linfócitos atuando nas respostas adaptativas, ou quer dizer, aquele momento onde a gente tem uma resposta imunológica que ela é específica contra um determinado patógeno, uma bactéria, um vírus, ou até mesmo uma célula tumoral, um tumor. Tá? Seja qual for, os linfócitos são extremamente importantes porque eles são secretores de citocinas, São importantes secretores de citocinas e principalmente aqueles linfócitos adaptativos, eles são hábeis a estabelecer perfis de resposta imune. Então, dependendo das citocinas que eles secretam no ambiente tumoral, no ambiente inflamatório ou no organismo todo, mesmo sistêmico, dependendo das citocinas que eles disparam, a gente vai ter estabelecimento então de respostas diferentes. Então, a gente pode ter resposta do tipo TH1, onde favorece a função celular, macrófago fazendo fagocitose, morte de células infectadas, por exemplo. Ou a gente pode ter um ambiente TH2, uma resposta já mais focada na produção de anticorpos contra bactérias extracelulares, por exemplo. Mas a gente tem vários tipos de respostas e quem vai estar dando o comando, regulando esse processo todo, são os linfócitos. Então, são células muito importantes. Os linfócitos também podem apresentar citotoxicidade. Então, células infectadas ou anormais, que passaram algum processo, até mesmo células tumorais, vão ser eliminadas então pelos linfócitos através desse poder citotóxico que eles têm, de reconhecer células anormais e eliminar elas depois. Outra função importante dos linfócitos, principalmente lá os nossos linfócitos, apenas os linfócitos B, que produzem anticorpos. Então, são células muito importantes no organismo. A gente sabe que os anticorpos são extremamente importantes para eliminar as infecções e também manter um nível de proteção no organismo. Diga-se de passagem, a memória imunológica também se deve à função dos linfócitos também. Então, a gente tem outras funções aqui. Então, são células muito importantes para a resposta imunológica. Então, nós temos o nosso linfócito inicial, que não foi estimulado, por exemplo, que a gente chama de linfócito naive ou virgem, e depois ele vai sendo estimulado pelos fatores, pelos patógenos, e aí, dependendo do patógeno, por exemplo, que a gente vai ter, por exemplo, aqui nós temos fungos, a gente vai ter uma resposta imunológica muito específica, que ela é mais específica para fungos, que a gente chama de TH17, por exemplo. Essa resposta TH17, os linfócitos secretam interleucina 17 e outras citocinas que estimulam o quê? A proliferação e ativação dos neutrófilos, de macrófagos também, mas principalmente de neutrófilos. E então esses neutrófilos vão ficar extremamente ativos, que é a nossa melhor defesa contra fungos. Claro, aí dependendo do patógeno que a gente vai estar falando, a gente vai estar falando de respostas diferentes.
né? Os anticorpos vão atuar super bem, geralmente contra micro-organismos extracelulares, né? Já quando são micro-organismos intracelulares, a gente vai precisar de efeito citotóxico, né? E até naqueles processos onde eu tenho muita inflamação, os linfócitos são capazes de regular esse processo inflamatório, estimulando células regulatórias, né, que vão reduzir o processo inflamatório. Muito importante e também muito importante lá no processo de remodelação tecidual. Então, veja, o linfócito ele é um alvo terapêutico para, né, a gente poder tratar várias alterações causadas pelos processos inflamatórios, né, onde a gente pode tentar regular essa inflamação, mas também modulando os linfócitos, a gente pode também intensificar a resposta imunológica, né, para tentar eliminar algum tipo de patógeno. Então, essa célula, ela por si só, é um importante alvo terapêutico e é alvo, né, de estudos e deve de continuar aí por alguns anos ainda também. Então, os linfócitos, né, a gente pode chamar de linfogênese, o processo de produção, armazenamento, maturação dos linfócitos. Né? Em geral, eles são produzidos então na medula óssea, dentro dos ossos mais calibrosos do corpo. Né? Lá na medula óssea, a gente vai ver o quê? Um monte de células, né? Células bem grandes, outras menorzinhas, e acúmulos de gordura que são utilizados para energia das células. Né? Então, lá dentro da medula óssea, a gente vai ter as células iniciais são as células tronco-hematopoéticas. Né? Essas células são pluripotentes, então vão se transformar em outras células e vão dar então aí todas as nossas células que a gente tem no sangue. Desde os eritrócitos, né, as plaquetas e todos os leucócitos da corrente sanguínea, incluindo os linfócitos. Né? Então, lá nas células tronco-hematopoéticas, a gente vai ter a formação de progenitores que a gente chama de linhagem linfóide. Essa linhagem linfóide, depois ela vai continuar maturando até dar, então, a formação dos linfócitos. Lembrando que aqui a gente vai ter linfócitos, né? É um termo muito geral, porque a gente pode ter linfócito T, linfócito B, né? Os linfócitos B, por exemplo, temos os linfócitos ativados, que são produtores de anticorpos. Nós temos os linfócitos B de memória. Dos linfócitos T, aí a gente vai ter uma infinidade, né? Linfócito CD4, que são aqueles que produzem alta quantidade de citocinas. Linfócito CD8, citotóxicos, que eliminam células infectadas. Então, a gente pode ter vários tipos de linfócitos aqui, tá? Mas todos são produzidos na medula óssea. Uma vez produzidos os linfócitos na medula óssea, eles caem na corrente sanguínea. Então, o sangue é um importante aqui transportador dos linfócitos. Por exemplo, quando a gente fala de linfócitos T, né, eles são produzidos na medula óssea, caem para o sangue, mas eles precisam ter uma maturação no tecido tímico, lá no timo, né, onde eles vão sofrer maturação e seleção. A gente vai selecionar só aqueles linfócitos corretos, digamos assim. Aqueles que podem atacar o organismo são eliminados. Então, é um processo importante. Depois, os maduros, né, caem de novo na corrente sanguínea. Então, a gente tem linfócito B e T na corrente sanguínea que depois, né, uma vez maturos, eles vão então lá para os linfonodos, né, que a gente tem vários no organismo, né, estão conectados ao sistema linfático. Né. A gente pode ter eles também no baço, né, que está conectado à corrente sanguínea, então eles vão ficar lá esperando um insulto, né, nesses tecidos. E a gente pode também ter linfócitos indo para órgãos não imunes, né, como por exemplo, que não tem uma arquitetura imunológica como tem os linfonodos ou baço. Por exemplo, o fígado, né, tem uma alta quantidade de linfócitos, eles estão lá para defender o tecido. A gente tem linfócitos no pulmão, também para proteger o tecido, né, produzir citocinas. Temos no trato gastrointestinal, né, e também alguns linfócitos na pele. Então, a gente tem vários linfócitos nesses tecidos não imunes, né, e são muito importantes também. Em geral, linfócitos inatos, mas também temos linfócitos adaptativos, CD8, entre outros. Então, lá durante a minha graduação, né, fazendo curso de farmácia, eu pensei, mas que baita ideia, né? Vou trabalhar com linfócitos teciduais, uma vez que são
importantes alvos terapêuticos, né? A ideia foi muito boa, né? Passei para a minha orientadora, porém existiam alguns problemas nesse caminho, né? O primeiro problema, né, era que, em geral, no laboratório onde eu fazia estágio, a gente isolava linfócitos de sangue. Bom, sangue ele é líquido e a gente já tem metodologias bem descritas para isolar linfócitos de sangue, né? Porém, de um órgão sólido, nós não tínhamos, não, né? Então, eu tive que realizar padronização, caracterização desses isolamentos, né, para posterior análise. Então, vou falar um pouco sobre o isolamento de linfócitos teciduais, né, para depois, posterior, a gente falar sobre a análise desses linfócitos em citometria de fluxo. Bom, então, isolamento, né, de linfócitos teciduais de roedores, né, trabalhei aí com roedores, com ratos, o instar, mas também com camundongos, suís, camundongos black, né, então a gente pode estar fazendo esse isolamento aí para esses modelos experimentais de roedores. Não se modifica o modelo, a metodologia para isolar os linfócitos entre eles, tá? Então, pontos importantes para nosso isolamento de linfócitos, né? A coleta de órgãos, né? A gente tem que primeiro, após a eutanásia, a gente precisa fazer a coleta de sangue, né? E o máximo de sangue possível. Por quê? Porque o sangue ele é um contaminante, né? No sangue a gente tem o que? Linfócitos. E aí eu quero avaliar os linfócitos do tecido e não dos linfócitos do sangue. Então, se eu não tirar todo esse sangue do meu tecido, que está vascularizado, obviamente, se eu não tirar todo esse sangue, quando eu for analisar, né, eu posso estar analisando linfócitos de sangue e não lá os intrateciduais, que é o que a gente quer. Então, é muito importante esse ponto de coleta de sangue. E depois da perfusão, né, a gente vai adicionar, a gente vai injetar, né, na corrente sanguínea do roedor, óbvio que ele já vai estar eutanasiado, né? A gente vai injetando PBS, ou solução salina, para tentar tirar o máximo possível de sangue. A gente vai injetando o PBS, e a gente vai coletando ele de volta para tentar tirar o máximo possível de sangue, né? Em geral, os tecidos ficam basicamente sem sangue pelas nossas análises. Uma vez coletados os tecidos, como o fígado, o pulmão, né? É interessante manter eles em PBS quelante, né? O PBS quelante ele vai ter EDTA, e esse EDTA ele vai quilar o cálcio, vai tirar o cálcio dali. O cálcio ele é um importante ativador das células, né? Então é importante que a gente tire o cálcio para evitar a agregação e ativação das células, né? Evitando aí um insulto que a gente poderia causar dentro do laboratório. E um outro ponto que é interessante, né, que a gente já pensou bastante no laboratório, é sobre o gelo, né? Para nós não afeta muito a viabilidade. A gente prefere deixar em gelo para evitar com que haja aceleração das reações dos linfócitos ali uma vez isolados, né? Bom, o isolamento ele acaba formando, né, isolando células viáveis, isso é um ponto muito importante, daqui a pouco eu vou citar um pouco mais, né? E desses isolamentos, então, a gente pode isolar os linfócitos para avaliar então a fenotipagem, o ciclo celular, a concentração de Ross, a função mitocondrial, entre outros vários testes. Tudo isso aqui em citometria de fluxo. Então, sobre a metodologia de isolamento de linfócitos intrahepáticos, vou focar nesse para não falar sobre vários, né? Então, publiquei lá em 2017, né? Basicamente o que a gente fez? A gente coletava o tecido, eu coletava o tecido dos ratinhos, né? Sem sangue, obviamente, né? E em pequenos pedaços a gente fazia uma dissociação mecânica. Para quem não conhece, isso aqui é um grau, né? Esse potinho aqui. Ele é de cerâmica, né? E ele é um pouco fosco, né? E isso faz, meio arenoso, digamos assim, que ele prende o tecido ali. Obviamente, eu não homogeneizava o tecido com esse pistilo aqui, né? Eu usava um êmbolo de seringa que ele é muito mais gentil, mais suave, né? Para conseguir homogeneizar muito calmamente esse tecido para evitar o quê?
danos celulares, né, muito intensivos. Tá? Então, a gente ia utilizando PBS, quelante e homogeneizando com muito cuidado esse tecido até formar, então, um homogeneizado. Esse homogeneizado a gente passa por uma gaze ou por um filtro, né? E aí a gente vai ter uma suspensão, né, de tecido homogeneizado, algumas células obviamente lisaram, outras estão vivas. A gente centrifuga, né? A gente vai ter um pellet de células, a gente joga fora o sobrenadante, ressuspende essas células e vai ficar homogeneizado parecido com esse que nós temos no primeiro tubo. Esse homogeneizado aqui a gente vai adicionar sobre um reagente de densidade que a gente chama de ficol, né? E depois a gente centrifuga. O que acontece aqui? As células em geral são pesadas, então elas caem, né, vão ir lá para baixo do reagente de densidade, enquanto que os linfócitos não são tão pesados, então eles ficam na parte superior do reagente de densidade. E isso faz com que a gente consiga depois pescar, né, coletar esses linfócitos que ficam lá acima do reagente de densidade. Então, após a centrifugação, o que a gente vai ver aqui é para uma amostra de sangue, né, mas funciona a metodologia do mesmo jeito. Acima do ficol, que é esse reagente transparente, a gente vai ver então uma banda branca, que é a banda então de mononucleares. Então aqui a gente tem linfócitos e monócitos, né? Dessa banda que é coletada, a gente vai fazer algumas centrifugações para purificar a amostra, né? E tirar, por exemplo, plaquetas ou até o próprio ficol, que é tóxico para as células. Tá? E vai então ter a pureza de mononucleares. Tá? Em geral, aqui a gente tem uma pureza grande, de 95% a 90% de linfócitos. Se eu quero ter só linfócito na minha amostra, o que eu posso fazer? Levar para o cultivo celular, plaquear essas amostras. Por quê? Porque os monócitos eles são células aderentes. Então, a gente deixa ali uma meia hora no cultivo celular e os monócitos aderem às plaquinhas de plástico, né? Enquanto que os linfócitos não. Então, os linfócitos vão ficar em suspensão. Depois a gente coleta o sobrenadante, que vai ter ali basicamente apenas linfócito. Então, é uma maneira que a gente tem de purificar quando se necessita, né? Purificar mais ainda a quantidade de linfócitos. E aí, de lá para cá, né, 2017 até hoje, a gente venho publicando, então, né, padronizações para isolar linfócitos de tecido hepático, sangue, linfonodos cervicais, baço, medula óssea, timo e linfonodos mesentéricos que ficam lá no trato gastrointestinal. Tá? Em geral, então, a gente tem isolamentos com uma pureza grande, de 90% acima, né, de linfócitos, e uma alta viabilidade, que é um ponto muito importante, né, quando eu comecei a fazer, porque existem muitas metodologias na literatura, mas células viáveis, né, para a gente avaliar, por exemplo, estresse oxidativo, às vezes a gente não tem muitas técnicas, né? A gente usa utilizam colagenase, algumas outras enzimas que acabam se perdendo um pouco da viabilidade no meio do caminho, né? Então, são pontos que a gente tem que avaliar. Bom, então vamos falar sobre estresse oxidativo em si, por histometria de fluxo, né? Então, tenho meus linfócitos, quero avaliar estresse oxidativo, eu posso seguir alguns caminhos. Eu posso avaliar, por exemplo, as espécies reativas de oxigênio no cultivo, né, no meio de sobrenadante ou no homogeneizado de tecido, né, mas a gente não vai estar trabalhando diretamente com o linfócito. A gente tem kits comerciais bem interessantes hoje em dia, né, até para avaliar a citometria de fluxo, né, porém eles são dispendiosos, são caros, alguns, né, e a gente pode avaliar então as células diretamente por citometria de fluxo, que é o que eu vou passar hoje, que eu acredito que é uma técnica muito interessante, mas que também não é tão cara, tão pesada para a gente fazer em laboratório. Então aqui a gente tem um citômetro de fluxo, né? Esse aqui é exatamente o que a gente tem aqui na UFSM, é um Acuri C6, né? Ele é um citômetro até pequeno, comparando com alguns outros citômetros, que geralmente são caixas bem grandes, a gente tem aqui também no UFSM, mas ele é pequeno, mas a complexidade dele é muito interessante, igual aos outros, né? Então a gente consegue fazer análises bem interessantes nele também. E o que é o citômetro de fluxo? Né? Então a citometria de fluxo, citometria é a análise das células. Né? E o que é o fluxo então? Né? Então, basicamente, quando o que eu tenho dentro do meu equipamento do citômetro de fluxo? Eu vou ter a minha amostra, que ele vai
né, vai ser adicionada, e a gente vai ter uma região aonde a gente vai ter um capilar muito fino, né, aonde vai passar basicamente, né, nesse nosso caminho, nesse nosso fluxo, célula por célula. Célula por célula vai sendo passada, então esse é o fluxo, né? Vai passando o líquido e célula por célula vai sendo passada num capilar muito fino e elas vão passando nesse fluxo, né? Só que nesse capilar a gente vai ter aí então um laser, mais de um laser na realidade, né? Que vai ficar emitindo, né? Essa luz, né? E que vai ficar interagindo com célula a célula, célula a célula que vai sendo passado ali no nosso fluxo, né? Então, por exemplo, a gente pode analisar a morfologia celular através de laser frontal e lateral. Então, por exemplo, o nosso laser frontal vai ver o tamanho das células, enquanto que o laser lateral, né, a gente vai emitir essa luz e basicamente a gente vai quantificar a espalhabilidade da luz. Porque a gente vai avaliar o quê? A complexidade. Então, por exemplo, se a gente tem uma célula que tem muitos grânulos, né, quando a luz bater nessa célula, vai acabar espalhando, né, essa luz vai se fragmentar. Né? Então, isso vai demonstrar lá para nós que essa célula tem uma alta complexidade. Então, a gente pode ver pelo tamanho e pela complexidade, a gente já consegue ter uma ideia de que célula a gente vai estar trabalhando. E em relação à fluorescência, nós também podemos ter ali no citômetro, né, então, lasers, né, que vão ser emitidos e que vão interagir com as células e emitir fluorescência. As células, por natural, não vão emitir fluorescência, né? Mas a gente pode estar adicionando um reagente que interage com alguma proteína dessas células e aí sim emita fluorescência. É basicamente assim que a gente vai avaliar o estresse oxidativo nas células, né? Então, a citometria pode ser algo interessante para nós aqui. Então, aqui, na análise, né? Quando a gente passa lá, mostra o que a gente vai ver nos nossos gráficos. A gente pode ver no eixo X, né, o FSC, o laser que vê o tamanho. Então, quanto maior for a célula, maior vai ficando mais para o eixo X aqui do nosso gráfico. Linfócitos geralmente são células pequenas, então elas vão ter um tamanho menor aqui no eixo X. Né? Se a gente for analisar com monócitos e neutrófilos, vão ser células bem maiores, então vão ter uma leitura maior aqui no eixo X. Obviamente, também são células que não têm tanta, né, alguns têm, alguns linfócitos, mas não tem tanta complexidade. Se eu for comparar, por exemplo, com o neutrófilo, né, que é polimorfo nuclear, né, cheio de grânulos, então são células muito mais complexas. Então a gente consegue ver que a gente tem linfócitos, monócitos e neutrófilos. Né? No citômetro de fluxo a gente consegue ver aí um pouquinho de morfologia. E em relação à fluorescência, né, a gente pode estar, então, por exemplo, utilizando um anticorpo conjugado a um fluorocromo. Esse anticorpo é específico contra uma determinada proteína dessa célula, vai interagir e quando passar lá no citômetro vai dar um pico de fluorescência. A gente vai, né, anotando esses dados de fluorescência aí. É um exemplo, né? Um outro exemplo que a gente tem, que é o que a gente vai utilizar aqui, é o uso da 2,7-diclorohidrofluoresceína diacetato. Ela é uma molécula que não tem fluorescência, né? Então a gente pode adicionar lá nas células, ela vai entrar na célula e ela pode reagir com espécies reativas de oxigênio. Quando ela reage, se tiver a presença de espécies reativas de oxigênio dentro da célula, a gente sabe que as células saudáveis têm um pouquinho, né? O que acontece? Vai formar a 2,7-diclorofluoresceína. E essa aqui sim, ela emite fluorescência. Né? Então, quando passar lá no citômetro, vai acusar um ponto de fluorescência e a gente vai conseguir anotar esses dados. Então, o que a gente espera? Né? Lá dentro da célula, que a célula saudável esteja uma baixa fluorescência, né? Porque não tem estresse oxidativo, e as células alteradas, que tenham então uma alteração metabólica, né? Tem aumento de ROS lá dentro da célula, a gente vai ter então uma alta fluorescência, vai interagir com a molécula sem fluorescência, produzindo a 2,7-diclorofluoresceína, que vai então induzir uma alta fluorescência lá dentro.
Então, como que a gente faz esse IROS, né? Essa análise de ROS intracelular? A gente pega os linfócitos e adiciona o DCFA, né? A gente deixa incubando por 30 minutos, a temperatura ambiente, fora da luz, de preferência, né? E depois desses 30 minutos a gente centrifuga, né? 2 vezes a 2000 RPM. Então a gente centrifuga, vai ter o périto de célula, ressuspende PBS. Depois ressuspende PBS, né? Depois a gente vai tirar esse sobrenadante, que pode ter algum contaminante, né, extracelular, que não está lá na parte intracelular das nossas células. A gente vai ressuspender essas células em PBS e analisar por citometria de fluxo, né? Em geral, esse é 2,7 de clorofluoresceína, a gente lê, né, no comprimento do laser verde do citômetro de fluxo. Tá? Pontos importantes aqui é que as células precisam estar frescas, né? Recém-isoladas, viáveis, né? Células que ficam muito tempo paradas pode ter uma alteração importante no metabolismo, na ativação delas. Então, quanto mais a gente recém-isolou essas células, a gente já tem que avaliar o quanto antes para evitar que haja alguma perda, alguma alteração nessas células, né? Claro, agora células que foram mantidas em cultivo celular, daí elas estão em meio propício, né? RPMI, enfim, daí podem ser analisadas posteriormente, mas se for recém-isoladas é importante, né? Que a gente quer ver, por exemplo, efeito em vivo, é importante que a gente faça o mais rápido possível essas análises, tá? Então, o que a gente espera ver lá no citômetro? Né? Aqui a gente vai ter, então, por exemplo, uma célula saudável, né? Então, a molécula entrou, né? Mas não reagiu, não produziu DFC, que é a nossa diclorofluoresceína, que é fluorescente. Então, ela não vai emitir fluorescência. Então, a gente vai ver aqui, entre todas as células que foi avaliada, por exemplo, 100, 500 células, de todas as células avaliadas, né, a gente tem aqui uma média da fluorescência, né, que a gente vai considerar normal, né, que é o pico então normal aqui para as nossas células saudáveis. Agora, no outro gráfico, a gente vai ter aqui o exemplo de células que foram submetidas previamente a peróxido de hidrogênio, uma espécie reativa de oxigênio. E a gente vai esperar o quê? Que vai causar um dano, vai aumentar os níveis de espécies reativas dentro dessa célula. E realmente aparece, né? Então, o que a gente vê? Aqui o pico azul das células saudáveis e o pico roxo aqui das células que foram tratadas por peróxido de hidrogênio. Então, a gente vai ver que o eixo X, quanto maior aqui, maior a intensidade aumenta. Então, a gente vê uma média do pico aqui das absorvâncias das células que foi deslocado, né, para aumento do eixo X. Ou quer dizer, aumentou a intensidade de fluorescência, né? Então, o fluorímetro, o citômetro que tem o fluorímetro, né, está analisando, está vendo essa intensidade aumentada e a gente consegue ver isso então no nosso grupo. É uma maneira muito interessante de a gente estar avaliando, né, esse estresse, esse aumento de ROS que acontece dentro das células, no caso aqui dos linfócitos. Tá? Então eu trago aqui um exemplo prático, né, de resultados do laboratório, onde a gente avaliou então linfócitos hepáticos, né, e fizemos exatamente essa técnica. Os ratos, né, os animais, tinham sido previamente, né, no delineamento experimental, foram expostas a álcool, a etanol, e a gente consegue ver nitidamente aqui, né, quando a gente compara com o grupo controle, que os linfócitos desses ratos que recebiam etanol têm, né, uma alta presença de espécies reativas de oxigênio. Já o nosso tratamento conseguiu reduzir bastante, né, esse aumento mais próximo ao nível basal, ao controle. A gente ainda tem uma diferença do tratado induzido com o controle, mas se reduz bastante, né, em relação ao induzido. Tá? Então, é uma abordagem prática que a gente tem aqui. Aqui nessa lateral eu trago um outro resultado que a gente geralmente junta com os resultados de Ross, que é a análise do mitotracker. Né? Ele vai avaliar então a função mitocondrial. Geralmente quando as células estão com disfunção mitocondrial, a permeabilidade das mitocôndrias elas ficam muito variáveis, né? Se aumenta a permeabilidade. Então, a gente utiliza o mitotracker, que é um corante mitocondrial, ele vai entrar na mitocôndria. Só que se a mitocôndria tiver com a alteração de permeabilidade, ela vai sair de novo.
né? Então, a gente vai ter uma menor intensidade da fluorescência no caso de uma célula que tiver um erro na mitocôndria, né? Uma disfunção de mitocôndria. Né? Então, no caso aqui, esses mesmos animais, estou trazendo o resultado igual do mesmo experimento, né? A gente vê lá que ó, a gente não tem, pelo menos, a não ser esse aqui, esse ratinho aqui, mas os outros ratinhos não tiveram alteração mitocondrial em nenhum dos grupos. Né? Esse é um ponto interessante. O que a gente considera aqui? Que o estresse oxidativo geralmente vem das mitocôndrias, né? Mas não é o caso desses ratinhos que receberam álcool. Né? Então, eles estão recebendo algum outro tipo de dano. A cirrose está vindo de uma outra via que não mitocondrial. Né? É um resultado interessante que a gente pode estar unindo. Considerando o tempo que nós tínhamos, era isso. Né? Agradeço a todos que viram, também agradeço ao Congresso pela disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre linfócitos, né? E deixo aqui também o meu e-mail para qualquer dúvidas. E é isso. Obrigado, até mais.